Adão e Eva estavam diante da árvore proibida, e o destino da humanidade dependia de uma única decisão. Mas e se eles nunca tivessem comido o fruto? Sem a queda, não haveria pecado, não haveria morte, e talvez nem redenção. Será que viveríamos eternamente no Éden, ou nunca aprenderíamos o que é escolher entre o bem e o mal? Hoje vamos reconstruir essa linha alternativa usando a própria narrativa bíblica, e o resultado é mais perturbador do que parece. Fique até o final, porque a última revelação muda completamente o significado do livre-arbítrio na história de Adão e Eva. Se inscreva agora e ative o sino para continuar explorando os cenários bíblicos que quase ninguém ousa imaginar. Adão está com a mão a centímetros do fruto. Eva ao lado dele. A serpente acabou de falar, aquela voz arrastada dizendo que Deus está mentindo, que eles vão ser como deuses, que o fruto abre os olhos. O suor escorre no rosto de Adão. Eva olha fixo para a árvore. O fruto brilha. Parece quase pulsar. Eles ficam ali, congelados naquele segundo onde tudo pode mudar. E então, Adão abaixa a mão. Eva respira fundo e vira as costas. Os dois simplesmente saem, andando. A serpente fica sozinha enrolada no galho, vendo eles sumirem entre as árvores. O fruto continua pendurado, intocado, e nesse exato momento, a morte deixa de existir como possibilidade. Porque é isso que acontece. Sem desobediência, não tem punição. E a punição era clara. No dia que você comer, você vai morrer, só que eles não comeram. Então, a morte não entra. Simples assim. Mas as consequências disso não são simples, são absolutamente insanas. 3 meses depois, Eva descobre que está grávida. E quando chega a hora, ela deita, respira e o bebê sai. Assim, sem aquelas horas de agonia, sem gritos rasgados, sem sentir que o corpo está se partindo ao meio. Dói? Sim, mas é uma dor controlável, natural, que passa rápido. Ela segura Caim nos braços e nem parece que acabou de parir. 1 hora depois está andando normal. Isso muda tudo sobre ser mãe. Não tem aquele trauma físico que marca. Não tem medo do próximo parto. Então ela tem outro filho, e outro, e outro. E Adão, ele está lá todo dia trabalhando no jardim. Mas trabalhar aqui não é aquela coisa de suar até desmaiar debaixo do sol que queima a pele. É mais como jardinagem de fim de semana, só que é o que sustenta vocês. Ele planta, as coisas crescem rápido e fortes. Não tem praga, não tem seca. A terra é absurdamente fértil. Se você enfia uma semente no chão, em 2 semanas está colhendo. E colhe muito. Sobra comida. Sempre sobra. Mas agora vem a primeira onda do caos. Caim cresce. Abel cresce. Depois vem 7. Depois mais 10. Depois mais 50. Porque ninguém morre. Os filhos de Adão e Eva crescem e têm filhos também. E esses filhos crescem e têm filhos. E ninguém em momento algum morre. Não tem doença que mata. Não tem acidente fatal, porque o mundo não é hostil desse jeito. Não tem velhice que termina em caixão. As pessoas envelhecem até um certo ponto e depois simplesmente param. Ficam estáveis ali, com uns 40, 50 anos de aparência, e não muda mais. Então, em 100 anos, quantas pessoas existem? Milhares. Em 500 anos? Milhões. E todas vivas ao mesmo tempo. O Éden começa a ficar apertado. Literalmente. Imagina o jardim que era para 2 pessoas agora com 10.000. As árvores que antes tinham espaço infinito, agora tão cercadas de gente. As famílias começam a precisar se organizar. Quem planta onde? Quem cuida de qual parte? E pela primeira vez, surge algo que não existia. Competição por espaço. Não é violenta. Ninguém mata ninguém por um pedaço de terra. Mas tem tensão, tem discussão. Tem aquele desconforto de perceber que o paraíso não foi feito para comportar a explosão populacional que acontece quando ninguém morre. Aí começa a expansão. As primeiras famílias decidem sair do Éden. Não são expulsas, escolhem ir. Pegam sementes, pegam ferramentas e caminham para fora dos portões que nunca foram fechados, e quando chegam do lado de fora, encontram
Um mundo completamente selvagem, mas não perigoso. Tem floresta densa, rios largos, montanhas enormes, mas não tem animais atacando, não tem plantas venenosas. É só vazio, esperando. Eles começam a construir primeira vila fora do Éden. Casas simples, mas funcionais, e funciona. A terra ali também é fértil, a água é limpa. Eles plantam, colhem e prosperam. Então outra família sai, e outra. E em 200 anos, tem cidades espalhadas por 1000 quilômetros ao redor do Éden. Cidades onde ninguém nunca morreu. Onde não tem cemitério porque pra que ter? Mas aí surge o problema dos velhos. Porque Adão e Eva ainda estão vivos. E os filhos deles. E os netos. E os bisnetos. Agora você tem 5, 6 gerações vivendo ao mesmo tempo. E adivinha quem manda? Os mais velhos. Sempre. Porque eles viram tudo. Eles lembram do começo. Eles sabem como as coisas devem ser. Então toda decisão importante passa por eles. E conforme o tempo estica, isso cria uma sociedade completamente congelada em hierarquia. Você nasce, cresce, tem filhos, envelhece até um ponto. E aí fica, por 1000 anos, por 5000. Fazendo a mesma coisa, vivendo na mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas. Porque ninguém sai desse ciclo. Não tem renovação geracional. Os jovens nunca assumem o controle de verdade. Porque como você vai questionar alguém que tem 10.000 anos de experiência? Você não vai. Você obedece. Enquanto isso, a relação com Deus continua, mas vai mudando de textura. No começo, Deus aparecia fisicamente, caminhava no jardim no fim do dia, conversava direto com Adão e Eva. Mas agora tem milhões de pessoas. Como isso funciona? Ele aparece para todo mundo ao mesmo tempo? Aparece em alguns lugares e em outros não? O que acontece é que Deus começa a se manifestar de formas diferentes. Para alguns é uma voz clara, para outros é um sentimento profundo, para outros é através de sonhos. Mas não tem profetas no sentido de pessoas especiais que carregam a palavra, porque todo mundo tem acesso. Não tem intermediário. Você quer falar com Deus, você fala, ele responde. Mas isso cria outra tensão estranha, porque se todo mundo pode ouvir Deus, e às vezes as pessoas ouvem coisas diferentes, quem está certo? Tem discussões, não violentas, mas longas. Grupos se formam em torno de interpretações. Alguns acham que Deus quer que a humanidade se espalhe rápido, outros acham que deviam ir devagar. Alguns acham que deviam focar em construir, outros em explorar. E não tem um livro de regras, não tem Bíblia. Porque a Bíblia é a história da redenção, e aqui não tem nada para redimir. A serpente, enquanto isso, não sumiu. Ela está por aí, esperando. Porque a vitória dela não foi eliminada, só foi adiada. E ela sabe disso. De vez em quando alguém tem um encontro. Alguém está andando sozinho na floresta e ouve aquela voz, oferecendo dúvida, oferecendo o fruto que ainda está lá no centro do Éden. E toda vez até agora, a pessoa disse não. Mas a pressão está sempre ali, como uma rachadura fina numa barragem, ainda segura, mas sendo testada. Conforme os milênios passam, a cultura humana se desenvolve de um jeito bizarro. Tem música, mas é sempre harmoniosa. Não tem blues, não tem heavy metal. Não tem música que expressa raiva ou desespero, porque essas emoções não existem da forma intensa que conhecemos. A arte é bonita, mas superficial. Pinturas de paisagens perfeitas, esculturas de corpos perfeitos. Não tem aquela arte perturbadora que nasce da dor. Porque dor, do jeito profundo e existencial, não existe aqui. A tecnologia avança, mas devagar, porque não tem urgência. Ninguém está tentando curar doença. Ninguém precisa de arma para se defender. Ninguém está com fome. Então, o que motiva a inovação? Curiosidade pura. E isso leva a avanços em áreas específicas. Eles desenvolvem arquitetura incrível. Prédios que duram milênios porque são feitos com cuidado extremo. Desenvolvem agricultura que trabalha com a natureza em vez de contra. Mas não desenvolvem medicina. Para quê? Não desenvolvem metalurgia bélica. Para quê? Agora, 60.000 anos depois do momento em que Adão recuou a mão,
A população da Terra é de bilhões, e o planeta está sentindo o peso. Porque morte controlava a população naturalmente. Sem ela, o crescimento é exponencial. Começa a faltar espaço de verdade. As cidades se expandem até virarem uma coisa só. Megalópolis que cobrem continentes inteiros. E pela primeira vez, tem escassez real. Não de comida, porque a Terra ainda produz, mas de espaço, de privacidade, de silêncio. E aí, finalmente, surge a primeira grande crise moral. Um grupo começa a questionar: será que devíamos parar de ter filhos? Porque se ninguém morre e todo mundo continua nascendo, a matemática é simples. Uma hora não cabe mais. Mas como você diz isso? Como você nega a ordem original de Deus? Crescei e multiplicai? Só que Deus deu essa ordem quando a terra estava vazia. Agora está cheia, explodindo. Grupos diferentes respondem diferente. Alguns param de ter filhos voluntariamente, decidem que já chega. Outros continuam, dizendo que Deus vai resolver. E isso cria a primeira divisão real na humanidade. Não é guerra, mas é conflito. Ideológico, profundo. Enquanto isso, indivíduos começam a sentir algo novo. Tédio existencial. Você viveu 100.000 anos, fez tudo. Viu tudo. Conhece todo mundo. Toda conversa é repetição. Todo lugar que você vai já foi antes. A novidade morreu. E você não pode morrer. Então, o que sobra? Alguns entram numa espécie de hibernação mental. Ficam funcionais, mas vazios. Outros ficam obcecados em encontrar algo novo, qualquer coisa. E é nesse desespero por novidade que a tentação volta com força. A árvore do conhecimento ainda está lá, no centro do Éden original, que agora é tipo um monumento, cercada, protegida, mas acessível. E todo mundo sabe da história. Todo mundo ouviu 1000 vezes. Não toque. Mas depois de 100.000 anos de obediência perfeita, aquilo começa a parecer menos uma proteção e mais uma prisão. Porque o que tem ali, que é tão perigoso? O que Deus está escondendo? Grupos começam a fazer peregrinações para ver a árvore. Fica tipo um ponto turístico sagrado. E cada pessoa que vai, fica parada na frente, olhando o fruto, sentindo a mesma coisa que Adão e Eva sentiram. Aquela atração magnética. Aquele desejo de saber. E volta sem tocar, mas cada vez é mais difícil. Tem outro detalhe que ninguém esperava. Os animais também não morrem. Então a população de leões, de elefantes, de tudo, também explodiu. E sem predação, sem cadeia alimentar baseada em morte, todo mundo compete por plantas. O ecossistema deveria ter entrado em colapso há muito tempo. Mas não entra, porque o mundo foi feito para sustentar essa versão de existência. As plantas crescem mais rápido, a terra se regenera instantaneamente. É como se houvesse um patch divino constante rodando por baixo de tudo, mantendo o impossível funcionando. Mas as pessoas começam a perceber que esse patch tem custo. Tudo funciona, mas funcionam dentro de limites muito específicos. Você não pode ir além de certa complexidade. Não pode inovar além de certo ponto. Porque qualquer coisa que quebre o equilíbrio frágil pode desmoronar tudo. Então a humanidade fica presa numa espécie de estase tecnológica e cultural. Avanço lento, mudanças incrementais, mas nunca aquele salto gigante que vem da necessidade desesperada. E então, num dia absolutamente comum, numa cidade costeira a 15.000 quilômetros do Éden, uma mulher chamada Talita acorda e decide que não aguenta mais. Não aguenta mais viver sabendo que vai viver para sempre. Não aguenta mais a perfeição. Não aguenta mais a previsibilidade. E ela faz uma pergunta em voz alta que ninguém nunca tinha feito. Por que eu não posso escolher morrer? A pergunta se espalha, viraliza, porque ela tocou em algo que estava crescendo. Em silêncio na cabeça de milhões, a imortalidade parecia bênção, mas depois de tempo suficiente, vira prisão. E se você não pode morrer, você não tem liberdade total. Você está preso na existência, sem saída. Essa pergunta chega aos ouvidos de Adão. Ele ainda está vivo, ainda lidera, com 200.000 anos agora. E ele chama Talita para conversar. Ele explica de novo a história do jardim,
a serpente, o fruto, a escolha, como eles resistiram justamente para preservar a vida eterna. E Talita ouve tudo e pergunta, mas isso foi escolha de vocês, não minha. E Adão não tem resposta. Porque ela está certa. As gerações que vieram depois não escolheram. Apenas herdaram a consequência de uma escolha que duas pessoas fizeram há 200 mil anos atrás. E agora estão presas nela. Para sempre. A tensão aumenta. Movimentos surgem. Alguns querem ir até a árvore. Alguns querem destruir a árvore. Alguns querem protegê-la ainda mais. E Deus, que sempre esteve presente, de repente fica silencioso. Não por rejeição, mas porque esse momento precisa ser escolha humana. De novo. E a história congela aqui, nesse ponto de ruptura. Porque o mundo sem a queda não é um final feliz eterno. É um suspense infinito. É viver todo dia sabendo que a rachadura está ali, que a tentação não morreu, que a próxima pessoa pode ser aquela que finalmente cede. E quando isso acontecer, será que a queda de alguém, depois de 200 mil anos de obediência, vai ter o mesmo peso da queda no primeiro dia? Ou vai ser pior? Ou talvez de um jeito estranho vai ser libertação.